Capítulo 12. Amai os vossos inimigos. O Evangelho segundo o Espiritismo dedica esse capítulo todo a uma frase do Cristo: amai vossos inimigos. E como nós estamos nos portando diante de nossos amigos, diante de nossos familiares. Nossos amigos, nossos familiares é o primeiro passo para nós começarmos a desenvolver o sentimento de amor. Então, quando nós vamos procurar entender o Evangelho, procurar entender cada uma dessas mensagens do Cristo, nós temos que começar a parar para pensar, para refletir e para entender a grandeza dessa missão que Jesus traz para nós: amar os inimigos. Cada um de nós somos responsáveis por aquilo que cativamos, por aquilo que implantamos no coração alheio, e por isso nós temos que procurar desenvolver os nossos melhores sentimentos, para que em nosso coração também implante-se os bons sentimentos. Logicamente, que ao longo da nossa existência vamos tomar várias atitudes, vamos praticar várias ações, cada uma segundo as condições do nosso processo evolutivo. Mas precisamos treinar a aprender a fazer o bem, treinar a aprender a fazer o melhor possível para o nosso processo de evolução, para o nosso aprimoramento. Sem que façamos isso, marcaremos passos e deixaremos de dar os passos importantes para o nosso processo evolutivo, para o nosso aperfeiçoamento. Quando fala-nos em amar os inimigos, precisamos lembrar de uma coisa muito importante. Logicamente, conforme vai explicar lá na frente, que a gente não tem como ter muito amor por um inimigo nesta encarnação, porque isso traria algum desconforto, alguma condição desagradável, porque como que você vai confiar em alguém que já tramou alguma coisa contra você, já fez alguma coisa muito séria contra você, portanto é seu inimigo? Mas se você não odiar, na próxima encarnação fica mais fácil. E aí vocês nascem como primo, já não precisa nascer como pai e filho, esposa, esposo, mãe e filha, já nasce como primos. Então convive já com uma certa distância. Isso é só um exemplo para a gente poder entender que quando Jesus fala que nós devemos reconciliar com os nossos adversários, ele está mostrando para a gente: se você não reconciliar com o seu adversário, enquanto você está nesse processo evolutivo, nessa caminhada ao longo desse caminho, na próxima encarnação vocês podem nascer juntos dentro do mesmo lar. Então, e às vezes, se a gente deixa de cultivar aquele sentimento de amor, se a gente deixa de cultivar aquele sentimento de responsabilidades um com o outro, a gente acaba, é responsabilidade mesmo, a gente acaba em encarnação futura passando pelas complicações da gente tiver para um governar um país e o outro país. Olha aqui, ódio, duelo. Limita as nossas possibilidades reencarnatórias. Então, quando fala-se que na Terra regenerada, só espíritos regenerados vão reencarnar, só espíritos bons vão reencarnar, ampliemos esse conceito para as nossas possibilidades regenerativas, para nossas possibilidades de crescimento espiritual. Aprendamos, pois, a fazermos-nos melhores. Aprendamos, pois, a nos tornar pessoas melhores. Retribuir o mal com o bem. Olha que desafio que traz-nos o Evangelho. Se alguém te fez o mal, faça-lhe o bem. Aí você vai vir com todos os argumentos, eu não vou contra-argumentar. Nós vamos deixar aqui apenas, para esse momento de reflexão, que não é nada fácil. É uma coisa muito delicada, que nós temos que saber fazer passo a passo para começarmos a implementar a nossa caminhada em direção a um processo de aprimoramento, de aperfeiçoamento, para que a gente possa, em conjunto, crescer e nos aproximar da misericórdia do Pai. Mas para tudo isso, depende de um conjunto de fatores, de um conjunto de ações que nós devemos saber tomar. E o Evangelho vai nos dando dicas de nos aperfeiçoarmos, para nos aperfeiçoarmos, e como é um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, é um livro que pega a essência moral, a essência ética de Jesus e nos dá um direcionamento. Então, ele traz para nós a oportunidade de procurarmos entender, sobre a luz do Evangelho,
como devemos caminhar, como devemos agir na construção de um mundo melhor. Aprendestes que foi dito: amareis vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Isso aí é fácil. Amar o nosso próximo, amar nossos filhos, nossa esposa, nossos primos. É fácil. Ou melhor, é um pouco mais fácil, que para algumas pessoas é bastante complicado. Mas e os inimigos? Nós vamos odiar? Como era dito aos antigos? Nós precisamos aprender a rever nossos conceitos, a refazer a nossa caminhada sobre o beneplácito do Cristo. Se nós simplesmente falarmos que somos bonzinhos, sem passarmos pela prova lá da bondade, se a gente realmente vai exercer a bondade, a gente fica preso a apenas um aspecto da perninha, da fala. Mas na hora que a gente vai passar pela prova, nós temos que exercitar o sentimento. Então nós fizemos a palavra e o sentimento. Mas quando a gente fala que a gente deve perdoar, a gente já pensa. Então nós já temos sentir, falar, sentir, pensar, falar, e agora nós temos que agir de acordo com os ensinamentos do Cristo, de acordo com os ensinamentos que Jesus traz para nós. E aí vem de grande importância o aprimoramento, o aperfeiçoamento dos conceitos de vida, o aperfeiçoamento dos conceitos que a vida traz para nós. Eu, porém, vos digo, e quem diz é Jesus. Se Jesus diz, nós temos que estar atento com todos os sentidos, na mais ampla possibilidade de sentir, de captar a mensagem. Amai vossos inimigos. E não adianta dizermos que estamos amando, principalmente para nós espíritas que trabalhamos em reunião mediúnica, porque nós teremos que passar pela prova diante de determinados irmãos que falam: você fala para perdoar todo mundo, que você deve pedir perdão, suas palestras você fala que devemos ter a humildade de pedir perdão, peça para mim agora. E aí? Você vai pedir perdão? Sim, nós devemos pedir perdão, mas não antes, ou melhor, mas depois de esclarecermos aquele espírito que a importância maior não é a gente pedir perdão para ele, é ele aprender a exercitar o evangelho. Porque senão daqui a pouco ele vem com outra exigência, e vem com outra exigência, porque ele não está exercitando o evangelho. Nós precisamos aprender a valorizar, a aprimorar, a aperfeiçoar a nós mesmos. O compromisso é conosco mesmo. Mas para crescermos diante de nós mesmos, nós precisamos também de aprender a fazer pelo próximo, fazer pelo outro. E esse exercício que nós devemos estar sempre colocando em prática, para que a gente valorize as nossas oportunidades, para que a gente esteja em condições de fazer o melhor. A vida assim nos pede. Fazei o bem aos que vos odeiam. Tens coragem? E aí é que vem a força moral de quem quer ser cristão. Se alguém está fazendo mal para você, faça-lhe o bem. Mais um desafio. Esse tópico, esse conjunto de versículos que compõem o item 1 do capítulo 12, são desafios constantes para o cristão. É um mandamento essencial para que nós possamos libertar a nossa alma para seguirmos por caminhos que nos tragam a redenção. E orai pelos que vos perseguem e caluniam. Aqui já é mais brando, né? Até porque, se estão te perseguindo, estão te caluniando, que você tem que fazer mais e mais oração para se livrar dos ataques. Para se livrar das ações nefastas desse tipo de espíritos que querem sempre o pior para nós. Seja encarnado ou desencarnados, mas normalmente encarnado ou desencarnado faz um conúbio, que não se sabe quem é quem, no processo de ataques constantes de destruição para o outro.
E a gente colocou ali em itálico os principais desafios. Amai vossos inimigos, fazer bem aos que vos odeiam, e orai para os que vos perseguem e caluniam. São desafios. 3 desafios. Importantes que nós entendamos isso, é importante que nós comecemos a dar os passos para o processo evolutivo de nós mesmos. A fim de serdes filho de vosso Pai que está nos céus. Então, para nós nos considerarmos filhos de Deus, nós temos que exatamente fazer esses 5 desafios. Entender e praticar esses 5 desafios. Porque somente assim cresceremos, nos aperfeiçoaremos e nos adaptaremos à vida aqui na Terra e à vida no mundo espiritual que nos espera, de forma que estejamos com a consciência mais tranquila possível. Portanto, aprendamos, pois, a valorizar o sentimento de amor, a valorizar o sentimento de perdão, a valorizar o sentimento de caridade. Filho de vosso Pai que está nos céus, e que faz? Se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Deus não exclui ninguém dos seus benefícios. Deus não exclui ninguém das benesses do amor. Deus não exclui ninguém da oportunidade de servir, da oportunidade de trabalhar no bem, da oportunidade de construir um mundo melhor. Compete a cada um de nós aproveitarmos as oportunidades, aproveitarmos as bênçãos divinas e sairmos para o trabalho de autoaperfeiçoamento, de autoaprimoramento, que nos leva a crescer e estarmos mais próximos do Pai misericordioso. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Amar os parentes é mais simples, é menos complicado. Amar os outros, fora do nosso conjunto familiar, as coisas já ficam mais complexas. Certa vez, em uma festa de aniversário de pessoas amigas, aí tinha um grupo de crianças sentado numa mesa de cá e outro grupo sentado na mesa dali. E a gente perguntou para a anfitriã: são todos seus sobrinhos? Aqueles da mesa A são meus sobrinhos. O da mesa B são sobrinhos do meu marido. Mas então são seus sobrinhos? Não, mas não é de sangue. Então o preconceito de sangue, de raça, de família, ainda existe mesmo naqueles que se consorciam. Ao invés de procurarmos integrar as famílias, às vezes, graças a Deus que algumas vezes, começamos a criar problemas para as famílias. E isso traz problemas para todos nós. Portanto, é importante que nós comecemos a ver a vida por um outro prisma, por um outro ângulo, para nós nos aperfeiçoarmos, para nós nos melhorarmos. Façamos, pois, por onde sermos melhores, por onde sermos cada vez mais condizentes em aplicar as leis divinas em nossa caminhada. Não procedem também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? São Mateus capítulo 5, versículos 43 a 47. Aqui está o suprassumo dos desafios dos cristãos. Querem seguir o Cristo? Leiam esses versículos todos os dias. Entendam se vocês estão praticando-o. Entendam se vocês estão colocando em prática esses ensinamentos tão sublimes para o nosso processo evolutivo. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros?
Não fazem outro tanto os pagãos? Reflitamos, meus irmãos, minhas irmãs, se estamos exercitando esse sentimento do Evangelho, se estamos exercitando esse aperfeiçoamento para o nosso caminhar para Deus. Precisamos aprender, então, a sermos melhores, a edificarmos melhor os sentimentos cristãos e a valorizarmos mais as oportunidades de fazer o bem e trabalharmos verdadeiramente no bem, porque somente assim estaremos construindo uma manhã de luz, de paz e de fraternidade. Amando e perdoando, sabendo caminhar, mas também é importante uma coisa que nós precisamos de agregar a esses dados: saber nos instruir para melhor educarmos-nos e com isso nós podemos instruir e educar os outros. Se nós não procurarmos aprender a nos instruir, a nos educar, a nos aperfeiçoar, a aprimorar os nossos entendimentos, como ficaríamos? Por isso, reflitamos. Estamos amando a todos? Nós estamos preocupados com todos que estão passando fome, com todos que estão sofrendo, sob os mais variados guantes? Ou apenas estamos interessados em olhar para o nosso próprio umbigo, esquecendo o mundo ao nosso redor? Muitas das vezes, as pessoas fecham até os olhos para um parente que tem situação difícil, mesmo que seja contra a vontade daquele parente, porque nem todas as vezes a pessoa cai pelos motivos que são plausíveis para nós. Mas todos nós precisamos entender a importância de melhor servirmos, a importância de melhor fazermos o bem na edificação da luz em todos os nossos corações. Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Os escribas seguiam o que estava nas leis. Os fariseus agregavam algumas coisas segundo os seus próprios interesses. E ambos agiam no estrito interesse daquilo que eles defendiam. E nós hoje temos que procurar ir mais além. Sentir o amor do Cristo nos envolvendo, nos fortalecendo, para que a gente saiba estender as mãos aos que caem. Para que a gente saiba amparar os que choram, socorrer os que sofrem. Como farei isso? Até mesmo com uma oração, com um copo d'água, ou com um pedaço de pão, aquilo que estiver em sua mão. Que estiver mais próximo do seu coração, mais próximo daquilo que você tem condições de oferecer. É importante, meus irmãos, trabalharmos conscientemente pelo aprimoramento, pelo aperfeiçoamento, para que a gente possa crescer, aprimorar e fortalecer nossos sentimentos. Jesus, nosso insigne mestre, trouxe para nós as oportunidades sagradas de refletirmos a grandeza do amor divino, de refletirmos a grandeza das bênçãos, da paz, do amor e da fraternidade. E assim, reflitamos, pois, sobre esses grandes desafios, para entendermos que a nossa justiça deve ser mais abundante, deve ser mais condizente com a justiça divina, estar mais em harmonia com a justiça divina, para que a gente transcenda as mesmices do mundo e nos aproximemos dos ideais do Cristo em nossas vidas, em nosso coração, em nossos caminhar para o Pai, para que a misericórdia divina esteja sempre nos fortalecendo, nos envolvendo, nos iluminando, para que todos nós possamos crescer, aprimorar e nos melhorarmos, porque somente assim estaremos mais próximos da misericórdia divina que deve existir em nós. Muita paz e luz, que Jesus esteja nos conduzindo pelos caminhos redentores. Lembre-se, no site da FEB você pode encontrar este livro e tantos outros. www.febeditoras.com.br. Muita paz e luz a todos, que Jesus nos abençoe.